Pare de aceitar migalhas. 5 princípios estoicos para elevar seu valor. Existe um momento na vida em que você começa a sentir que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que é. As pessoas respondem menos, valorizam menos, parecem sempre ocupadas demais para você. E o mais perigoso é que, mesmo percebendo isso, você continua ali, tentando, insistindo, se adaptando, como se precisasse fazer mais para finalmente ser reconhecido. Agora presta atenção nisso. O problema não é a falta de valor no mundo. O problema é quando você aceita receber menos do que merece. E quando isso acontece, algo silencioso começa a se formar dentro de você. Uma espécie de contrato invisível onde você ensina as pessoas exatamente como devem te tratar. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos afetam, mas a forma como respondemos a elas. E a sua resposta muitas vezes tem sido aceitar, justificar e permanecer. Você chama de paciência, de compreensão, do maturité. Mas no fundo, isso tem um nome mais honesto: tolerar o que deveria ser inaceitável. E aqui está a virada que poucos têm coragem de encarar. Enquanto você aceita migalhas, você não está apenas recebendo pouco. Você está treinando o mundo a te oferecer cada vez menos. Esse vídeo não é sobre se tornar frio ou distante. É sobre recuperar algo que talvez você tenha perdido sem perceber: respeito, presença, valor. E no momento em que você entender isso, não vai mais conseguir voltar a ser quem você era antes. Agora me responde com sinceridade: você está sendo valorizado ou apenas tolerado? Porque no próximo ponto, você vai reconhecer exatamente o momento em que tudo começou a dar errado. O momento em que você percebe que está sendo tolerado, não valorizado. Existe um instante silencioso que muda tudo. Ele não vem com aviso, não faz barulho, não é anunciado. Ele acontece quando você começa a perceber padrões que antes ignorava: a demora nas respostas, a falta de prioridade, a sensação constante de que você está sempre disponível, mas nunca é escolhido de verdade. E o mais perigoso não é o comportamento das outras pessoas. É o que acontece dentro de você nesse momento. Você começa a justificar. Talvez esteja ocupado, talvez seja só uma fase, talvez o problema seja você, e é exatamente aí que a armadilha se fecha. Sêneca, em Cartas a Lucílio, lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas aqui a dor é real, porque você sente, você percebe, só não quer aceitar, porque aceitar significa encarar uma verdade desconfortável. Você não está sendo valorizado como pensa, e sabe qual é o sinal mais claro disso? Quando o mínimo começa a parecer suficiente. Quando uma pequena atenção já te satisfaz. Quando você começa a agradecer por migalhas como se fosse um banquete. Esse é o ponto em que sua percepção de valor começa a se distorcer. Não porque você perdeu valor, mas porque começou a aceitar menos do que deveria. E quanto mais você aceita, mais isso se normaliza. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a dignidade de um homem está na forma como ele se comporta diante das circunstâncias. E o que você está fazendo diante disso? Está se posicionando ou está se adaptando para não perder? Porque a verdade é simples e direta. Quem se acostuma com pouco passa a receber cada vez menos. E se você ainda não percebeu isso com clareza, o próximo ponto vai te mostrar exatamente como você começou a se colocar nessa posição sem perceber. A armadilha da boa intenção. Quando ser bom demais destrói seu valor. Você não chegou até aqui por ser fraco. Chegou por ser bom, por tentar entender, ajudar, estar presente e relevar. E é exatamente isso que torna essa armadilha tão perigosa. Porque tudo começa com uma intenção nobre, mas termina com uma consequência silenciosa: a perda do seu valor percebido. Você responde rápido, se adapta ao tempo do outro, evita conflitos, dá mais do que recebe e ainda acredita que em algum momento isso será reconhecido. Só que o mundo não funciona com base na sua intenção. Ele responde ao seu comportamento. Epicteto ensinava que cada ação repetida molda quem você se torna. E mais do que isso, molda a forma como os outros te enxergam. Quando você está sempre disponível, você deixa de ser valorizado e passa a ser esperado. Quando você sempre cede, você deixa de ser respeitado
e passa a ser previsível. E aqui tá o ponto que quase ninguém percebe. Não é que as pessoas querem te desvalorizar, elas simplesmente se adaptam ao nível que você aceita. Se você se posiciona como alguém que sempre entende, sempre espera, sempre aceitar, você está ensinando que não há consequência em te oferecer pouco. Sêneca alertava que quem não sabe dizer não acaba sendo dominado pela vontade dos outros, e você pode não perceber. Mas toda vez que você aceita algo que te incomoda para manter alguém por perto, você está trocando respeito por aprovação. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já abriu mão do que sentia para não perder alguém? Quantas vezes você se moldou para caber na expectativa de outra pessoa? Essa não é maturidade. Isso é autoabandono disfarçado de bondade. E enquanto você continuar confundindo ser bom com se anular, você vai continuar sendo visto como alguém fácil de substituir. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Um código silencioso que define quem é respeitado e quem é ignorado. E você provavelmente nunca parou para enxergar isso com clareza. O código invisível do respeito. Como as pessoas decidem ser Jeep e você tem valor? Existe um código silencioso operando em todas as relações. Ninguém fala sobre ele, ninguém ensina diretamente, mas todo mundo responde a ele. É esse código que define, em poucos segundos, se você será respeitado ou apenas tolerado. E não, isso não tem a ver com aparência, status ou o que você diz. Tem a ver com o que você transmite sem perceber. As pessoas observam consistência, postura, reação, elas testam limites de forma sutil. Um atraso sem explicação, uma resposta fria, um desinteresse disfarçado. E nesse momento, não estão avaliando o que você fala, estão avaliando como você reage. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 4, que a melhor forma de responder ao desrespeito é não se tornar semelhante a quem o pratica. Mas isso não significa aceitar qualquer coisa. Significa manter controle interno, sem abrir mão da própria dignidade. Aqui está o ponto central. Quem se altera demais demonstra fragilidade. Quem aceita demais demonstra ausência de limites. E quem tenta agradar constantemente demonstra dependência. O respeito nasce em um lugar específico, no equilíbrio entre presença e controle, entre firmeza e silêncio, entre saber quando agir e, principalmente, quando não reagir. Epicteto ensinava que você não controla o que fazem com você, mas controla como responde. E é exatamente essa resposta que constrói sua posição. Se você reage tentando explicar, justificar ou agradar, você desce na hierarquia invisível. Se você mantém postura, não corre atrás e não se desestabiliza, você sobe. Não é sobre ser frio, é sobre não ser previsível emocionalmente, porque previsibilidade excessiva gera conforto, e conforto excessivo elimina respeito. Agora pense, quando alguém testa você, mesmo que de forma pequena, qual é sua reação automática? Porque o próximo ponto vai te mostrar um dos erros mais comuns que fazem pessoas perderem valor sem nem perceber, achando que estão fazendo exatamente o contrário. A ilusão da proximidade. Quanto mais você Sergipe entrega, menos é reconhecido. Existe uma ideia que parece lógica, mas que destrói seu valor de forma silenciosa. A ideia de que quanto mais você se faz presente, mais será valorizado. Que estar sempre disponível, sempre atento, sempre pronto para o outro vai fortalecer a conexão. Só que na prática acontece exatamente o oposto. Quanto mais você se entrega sem medida, mais comum você se torna. E tudo que é comum deixa de ser valorizado. Você responde na hora, tá sempre por perto, nunca cria ausência, nunca cria espaço. No início, isso pode até gerar aproximação, mas com o tempo, cria acomodação. A pessoa se acostuma com você, e quando alguém se acostuma com sua presença constante, ela para de perceber o seu valor. Sêneca, em Cartas a Lucílio, ensinava que aquilo que está sempre disponível perde seu peso. Não porque deixa de ter valor, mas porque deixa de ser percebido como algo raro. E valor no mundo real está diretamente ligado à percepção de escassez. Agora, observe. As pessoas mais respeitadas não são necessariamente as mais presentes. São as mais seletivas. Elas não estão disponíveis o tempo todo.
não respondem a tudo, não correm atrás de qualquer interação. E exatamente por isso, quando aparecem, são notadas. Isso não é jogo. Isso é natureza humana. Quando você está sempre ali, sem limites, sem pausa, sem ausência, você elimina qualquer tensão emocional. E sem tensão, não existe valorização. Existe apenas conveniência. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que tudo que é excessivo perde seu equilíbrio. E presença em excesso também perde seu impacto. Agora se pergunte com honestidade: você está sendo valorizado pela sua presença ou apenas sendo usado pela sua disponibilidade? Porque no próximo ponto você vai entender uma mudança de perspectiva que redefine completamente o que significa ter valor nas relações. O primeiro princípio estoico: você não é o que faz pelos outros, é o que aceita deles. Você foi ensinado a acreditar que seu valor está no que você faz, no quanto ajuda, no quanto entrega, no quanto se doa. Só que existe um princípio mais profundo, mais silencioso e muito mais verdadeiro. Seu valor não é definido pelo que você oferece. É definido pelo que você tolera. Você pode ser alguém incrível, presente, leal, disponível, mas se aceita ser ignorado, despriorizado ou tratado com pouco, tudo isso perde força. Porque no final, as pessoas não medem seu valor pelo seu esforço, elas medem pelo padrão que você sustenta. Epicteto ensinava que não devemos buscar que as coisas aconteçam como queremos, mas aprender a lidar com o que acontece. Só que existe um detalhe que muitos ignoram. Lidar não significa aceitar qualquer coisa, significa escolher até onde você vai permitir. E aqui está a virada que muda tudo. Cada vez que você aceita algo que te diminui, você está redefinindo seu próprio padrão. Não para a Vulcan, mas para quem está ao seu redor. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que quem não valoriza a si mesmo, ensina os outros a fazer o mesmo. E isso acontece de forma invisível, sem discussão, sem aviso, apenas se estabelece. Você não precisa dizer que merece respeito. Você precisa parar de aceitar o que contradiz isso. Agora pensa com clareza. Quantas coisas você tem aceitado em silêncio que, no fundo, você sabe que não deveria? Porque no próximo ponto, você vai entender algo ainda mais sutil. Algo que você transmite sem falar uma única palavra, mas que define instantaneamente como as pessoas te enxergam, a energia que você emana. Por que algumas pessoas são naturalmente respeitadas? Antes mesmo de você falar, as pessoas já formaram uma impressão sobre você. Não pelo que você disse, mas pelo que você transmite. Pela sua postura, pelo seu ritmo, pela forma como você ocupa o espaço e, principalmente, pela forma como você reage ao que acontece ao seu redor. Existe uma energia silenciosa que define tudo. Não é mística, é comportamental. É o conjunto de sinais que você envia sem perceber. Seu olhar, sua calma, sua necessidade ou ausência de aprovação. Tudo isso comunica uma mensagem clara para quem está observando. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a verdadeira força de um homem está em manter sua mente inabalável diante das circunstâncias. E é exatamente isso que cria presença. Não é intensidade. CE Control. Pessoas que são naturalmente respeitadas não imploram atenção, não se explicam excessivamente e não se apressam para agradar. Elas falam quando necessário, se posicionam com clareza e não se deixam levar por qualquer estímulo externo. E aqui está o detalhe que muda o jogo. Elas não precisam provar nada. E isso, por si só, já prova tudo. Epicteto ensinava que quem depende da aprovação dos outros se torna escravo deles. E essa dependência é percebida rapidamente. Quando você precisa ser aceito, voca sei adjusta. Quando você se ajusta demais, você perde identidade. E quando perde identidade, perde respeito. Agora observe com sinceridade. Você entra em um ambiente tentando ser aceito ou já sabendo quem você é? Porque no próximo ponto, você vai entender como a sua reação, ou a falta dela, pode ser a ferramenta mais poderosa para mudar completamente a forma como as pessoas te tratam. O poder da não reação. Quando o silêncio Sergipe torna uma resposta superior, existe um tipo de força que poucas pessoas dominam. Não é a força de quem responde rápido, de quem se impõe com palavras ou de quem tenta vencer discussões, é a força de quem não reage.
Quando alguém te provoca, te ignora ou te trata com desinteresse, existe uma expectativa invisível. A expectativa de que você vai se justificar, se explicar ou demonstrar que foi afetado. E é exatamente nesse momento que o jogo se revela. Quem reage emocionalmente entrega poder. Quem se altera mostra onde pode ser atingido. E quem tenta corrigir a situação a qualquer custo demonstra a dependência do resultado. Epicteto ensinava que se alguém te ofende, não é a ofensa que te atinge, mas o valor que você dá a ela. E quando você não reage, você quebra completamente a dinâmica. Você mostra que não está disponível para qualquer tipo de comportamento. Isso não é passividade. É domínio. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que o homem sábio não se deixa levar por impulsos, porque entende que a verdadeira força está no controle de si mesmo. E esse controle não precisa ser exibido. Ele é percebido. Agora imagine duas pessoas diante da mesma situação. Uma reage, questiona, tenta resolver, busca explicação. A outra observa, mantém postura, não se apressa e simplesmente não entra no jogo. Qual delas você acredita que será mais respeitada? O silêncio, quando usado com consciência, cria impacto. Ele gera dúvida, reposiciona sua imagem e principal man, mostra que você não depende daquela interação para manter seu equilíbrio. Mas existe um passo além disso. Não basta não reagir. É preciso entender quando parar de correr atrás completamente. E é exatamente isso que você vai enxergar no próximo ponto. A arte de não correr atrás. Como a ausência cria atração e reposiciona seu valor, existe um comportamento que parece natural, quase automático. Quando alguém se afasta, você tenta se aproximar. Quando alguém demonstra menos interesse, você tenta compensar. Como se, fazendo mais, você pudesse recuperar o que está se perdendo, mas essa reação, por mais comum que seja, tem um efeito silencioso e destrutivo. Quanto mais você corre atrás, menos valor você transmite. Porque no fundo você está comunicando uma mensagem muito clara, que você precisa daquela pessoa mais do que ela precisa de você. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que a mente deve permanecer firme, independente das ações externas. E quando você corre atrás de alguém que está se afastando, você abandona essa firmeza. Você sai do seu centro e passa a reagir ao movimento do outro. Agora entenda isso com precisão. A ausência, quando consciente, não é um jogo, é um posicionamento. É você decidir que não vai ocupar um espaço onde não é valorizado. E essa decisão muda completamente a dinâmica. Sêneca ensinava que aquilo que se afasta de você não deve ser perseguido, mas observado. Porque quem precisa insistir para ser aceito, já está de certa forma sendo rejeitado. E aqui está o ponto que transforma tudo. Quando você para de correr atrás, duas coisas acontecem. Ou a pessoa percebe sua ausência e passa a te valorizar, ou ela simplesmente segue. Em ambos os casos, você ganha, porque recupera o controle sobre si. Agora pense com clareza. Quantas vezes você já insistiu em alguém que claramente não estava fazendo o mesmo por você? Isso não é conexão, isso é desequilíbrio. E no próximo ponto você vai entender como criar algo ainda mais poderoso do que a ausência. Um limite que não precisa ser explicado, mas que todos percebem. O limite invisível, como impor respeito sem precisar explicar nada. Existe um tipo de limite que não é dito, não é anunciado e não precisa ser negociado. Ele simplesmente é percebido. E são esses limites que realmente funcionam. Muitas pessoas acreditam que impor limites é explicar, justificar, entrar em conversas difíceis para tentar ser entendido. Mas na prática, quanto mais você explica, mais abre espaço para negociação. E quando algo que deveria ser firme se torna negociável, ele perde força. Epicteto ensinava que você deve decidir, antes de qualquer situação, o tipo de pessoa que deseja ser, e agir de acordo com isso, independentemente da reação dos outros. E seu limite não é o que você fala, é o que você faz. Quando alguém ultrapassa algo que te desrespeita, e você continua ali, disponível, presente, acessível, você já respondeu. Mesmo sem dizer uma palavra, você mostrou que aquilo é aceitável.
Agora, observe o oposto. Quando você reduz sua disponibilidade, quando muda sua postura, quando deixa de responder com a mesma energia, quando se afasta sem drama, você cria um limite real. Um limite que não precisa ser explicado, porque ele é sentido. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que o homem que conhece seu valor não discute sua posição. Ele simplesmente a sustenta. E é exatamente isso que cria respeito. Limites invisíveis não são agressivos. Eles são consistentes. E consistência gera previsibilidade no melhor sentido. As pessoas aprendem rapidamente até onde podem ir com você. Agora pensa com sinceridade. Você tem estabelecido limites reais? Ou apenas expressado incômodos que ninguém leva a sério? Porque no próximo ponto você vai entender o que acontece quando você começa a mudar de verdade. E por que essa mudança incomoda mais do que você imagina. A mudança interna que assusta os outros. Quando você para de aceitar menos, no momento em que você começa a mudar, algo inesperado acontece. Nem todo mundo reage bem. Pessoas que antes estavam confortáveis com sua presença constante começam a estranhar seu silêncio. Quem estava acostumado com sua disponibilidade começa a sentir sua ausência. E de repente você passa a ser visto como alguém diferente. E é exatamente isso que revela a verdade. Enquanto você aceitava tudo, era fácil lidar com você. Não havia tensão, não havia consequência, não havia risco. Mas agora existe. E quando você muda sua postura, você altera o equilíbrio das relações. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 31, que quando você decide agir com retidão, não deve se preocupar com a reação dos outros, porque a reação deles diz mais sobre eles do que sobre você. Algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para o lugar antigo, vão dizer que você está diferente, distante, frio, mas na verdade você apenas parou de ser acessível a qualquer comportamento. Sêneca alertava que toda mudança verdadeira provoca resistência, porque ela rompe expectativas. E quando você deixa de corresponder ao que os outros esperavam de você, você deixa de ser previsível. E isso desconforta. Agora entenda isso com clareza. Quem só gostava de você quando você aceitava tudo, nunca gostou de você de verdade. Gostava da facilidade. E quando você para de aceitar menos, você não perde pessoas. Você perde versões distorcidas das relações. Segura Sape. Quem está ao seu redor valoriza quem você é ou apenas o que você permitia? Porque no próximo ponto você vai enxergar o teste mais claro de todos. Aquele que mostra, sem dúvida alguma, quem realmente deve permanecer na sua vida. O teste final do valor. Quem fica quando você para de ser Jeep e diminuir? Existe um momento inevitável depois da sua mudança. Um momento em que tudo se revela sem esforço. Você já não corre atrás, já não aceita qualquer coisa, já não se adapta para caber e de repente o cenário muda. Algumas pessoas se afastam sem explicação. Outras diminuem o contato. Algumas tentam se reaproximar, mas agora de forma diferente. E é nesse ponto que você enxerga com clareza o que antes estava confuso. Epicteto ensinava que devemos observar as ações, não as palavras. E agora você tem essa oportunidade. Sem esforço, sem cobrança, sem insistência, apenas observando. Quem permanece, permanece porque reconhece seu valor, não porque você facilita. Quem se adapta à sua nova postura demonstra respeito. Quem se afasta mostra que estava ali apenas enquanto era conveniente. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio que relações verdadeiras resistem à mudança, porque não dependem de conveniência, mas de caráter. E esse é o filtro mais honesto que existe. Você não precisa testar ninguém. Sua mudança já faz isso por você. Agora pense com clareza. Quem continua presente na sua vida depois que você parou de se diminuir? Essa resposta vale mais do que qualquer promessa que alguém já tenha feito. E existe uma decisão final que precisa ser tomada depois disso. Uma decisão que não depende de ninguém além de você. Digite uma para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que deseja a decisão que muda tudo. O dia em que você para de aceitar migalhas, chega um ponto em que você não pode mais fingir que não percebe. Você já entendeu os sinais, já reconheceu os padrões, já viu quem fica e quem se afasta.
Agora não é mais sobre descobrir, é sobre decidir. Porque saber e não agir é a mesma coisa que continuar aceitando. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 17, que a melhor vingança é não se tornar semelhante àqueles que te feriram. E isso começa quando você escolhe não se submeter mais ao que te diminui. Essa decisão não é externa. Ninguém precisa concordar, ninguém precisa validar, ninguém precisa entender. Ela acontece dentro de você de forma silenciosa, mas definitiva. Você decide que não vai mais aceitar desinteresse disfarçado de ocupação, que não vai mais aceitar a ausência disfarçada de indecisão, que não vai mais aceitar pouco por medo de ficar sem nada. Sêneca ensinava que a liberdade começa quando você deixa de depender daquilo que não controla. E quando você para de aceitar migalhas, você deixa de depender da aprovação, da atenção e da presença de quem nunca esteve realmente ali. E aqui está o ponto final. Não é o mundo que muda quando você toma essa decisão. É a forma como você se posiciona dentro dele, e isso muda tudo. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Precisa apenas parar de negociar com quem não reconhece. Agora me responde com total honestidade. A partir de hoje, você vai continuar aceitando migalhas? Ou vai se tornar alguém impossível de ser tratado como opção?